Muito bom dia, bom dia, bom dia, meu povo, bom dia você de perto, bom dia você de longe, bom dia, povo que está espalhado por esse mundo abençoado, você que está aqui no Nordeste, em nome do Senhor Jesus Cristo, você que está aí na nossa nação brasileira. Bom dia, bom dia, bom dia. Nós estamos aqui, segunda-feira, estamos iniciando mais um dia com Deus, mais um dia do Acorda. Acorda, seja muito bem-vindo. Você que mora aqui em Sergipe, você que está na nossa cidade maravilhosa, a cidade de Glória, no sertão sergipano, você que está em Poço Redondo, você que está lá no Canindé, né? E você que está lá no assentamento Canadá, você que está em qualquer parte do sertão sergipano, você que está entrando aí nesta conexão 5 da manhã, né? Nesse acorde, porque a palavra do Senhor, ela nos desperta. Pessoal que está aqui na cidade de Socorro, estou por aqui ainda, né? Vou para Glória hoje. Você que está em Aracaju, Sergipe, você que está também em qualquer imediação aqui de Sergipe, qualquer localidade de Sergipe, você que está em Maceió, Pernambuco, Natal, eu não sei aonde você está, eu sei que a terra que você está é uma terra que mana leite e mel, foi a terra que o Senhor te levou aí, né? É uma terra que você nasceu ou que o Senhor te levou para morar e para você ser uma bênção. Não importa se você está no campo, se você está na cidade, aonde você está, amém? Tenha certeza que se você crer no Deus que te criou, no Deus que te levou para este lugar para ser uma bênção. Você sabia disso? Deuteronômio 28 declara isso, que a bênção ela irá sobre você, esteja você no campo, na cidade, esteja você aonde estiver, o trabalho que você fizer, esse trabalho está debaixo da bênção do Senhor, tenha certeza que você tem a bênção de Deus na sua vida, na sua mão. Então é para você ser uma bênção, é para você fazer a diferença. Por quê? Porque a bênção de Deus está sobre você, está sobre as suas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, vá se achegando, vá aí nesse momento compartilhe essa live para o maior número de pessoas que você puder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui está um pouco chuvoso, né? Está chovendo, já começamos o dia debaixo da chuva, mas a chuva é bênção, a chuva lava a terra, né? Ela molha a terra, ela renova as forças da terra, ela lava a cidade e através da chuva, não é isso? Que vem aí, né? O fortalecimento da terra para que a terra ande em novidade de vida, ou seja, né? Novas plantas vão vir, os animais têm o que beber, né? Os rios vão se encher e é o ciclo da vida, né? Chove, faz sol, vem o inverno, vem o verão, vem o outono, vem a primavera, isso faz parte da vida. Então, a natureza foi uma criação de Deus, você é uma criação de Deus, em nome de Jesus. Nós vamos hoje para Gênesis capítulo 17. Amém? Gênesis capítulo 17. Quero que você já abra a sua Bíblia, em nome do Senhor Jesus, e aproveita para acordar outras pessoas, né? Você que acordou, ou hoje eu tenho que acordar ouvindo a palavra de Deus.
Deus vai usar essa passagem para acordar você para o que Ele tem, o que você deve fazer ou não deve fazer. Tem coisas que a Bíblia nos mostra, olha, não é bom que você siga por esse caminho. Se você seguir por esse caminho, então os exemplos da Bíblia, os exemplos que o Senhor deixou através da Bíblia, é para que nós venhamos ser guiados, ser orientados. Olha, fulano fez assim, isso aqui não deu bom. Deus não estava, né? Não estava nesse negócio, então eu não vou fazer também, né? Poxa, Deus orientou, eu vou conforme a orientação de Deus. E é assim que acontece, e Deus vai falando conosco. Eu tenho isso contigo. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Vai se achegando aí. O irmão Valdir já chegou aí, a Lica já chegou aí. Olha, o pessoal está chegando, está acordando. Vamos começar aqui, enquanto o pessoal está chegando aqui na nossa igreja virtual. Vamos já iniciando para a gente não perder muito tempo. Gênesis capítulo 17. Diz assim, olha, sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse. Nós começamos Gênesis capítulo 17 falando da idade de Abrão. Por que essa ênfase? Porque do tempo que Deus tinha dado, né, a promessa de que o Abrão ele tinha que contar, né, sair da tenda, você lembra? Sair da visão dele, sair da limitação dele e contar as estrelas do céu até esta data, né, até ele completar os 99 anos. Você sabia que Deus ficou em silêncio, não falou mais com Abrão? O Abrão ficou 13 anos sem Deus dar direção alguma. 13 anos que o Abrão, ele tentava falar com Deus, mas Deus não se manifestava a ele. Misericórdia, né? O Abrão experimentou 13 anos de silêncio de Deus. Por quê? Porque Deus já tinha falado para ele o que iria fazer. Ele tão somente tinha que crer. Mas ele ouviu quem? Ele ouviu Sara. E Sara, né, foi aquela que deu a ideia carnal para que o Abrão ele dormisse com Agar para gerar um filho. E gerou o Ismael, que foi o problema já a gestação, durante a gestação, olha, a criança não tinha nem nascido ainda. E a Sara já estava provando, né? Provando ali da desavença. Nós sabemos que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Ela já estava sofrendo das dores. Por quê? Porque tomou uma atitude pela qual Deus não era responsável, Deus não tinha dado esse posicionamento. Então, o Abrão, porque Deus tinha falado com ele, ele tinha que permanecer firme no propósito, então ele amargou 13 anos de silêncio. Deus não falava com ele, Deus não respondia a oração dele. Ele passou 13 anos lá no cantão, né? Às vezes, nós fazemos aquilo que Deus não permitiu, Deus não orientou. Então, Deus não tem compromisso com aquilo que não saiu da boca dele. Pelo contrário, né? Ele ficou triste pela desobediência e resolveu, então tá, né? Eu tinha dito a você o que iria ser, mas você decidiu aí, então vai lá, você vai ficar aí 13 aninhos, né?
13 aninhos vivendo os teus planos. Assim acontece nos dias de hoje também, tá bom? Então temos que tomar cuidado com isso. Então, disse aqui que com 99 anos, o Senhor apareceu para Abraão, resolveu, né, continuar os planos dele, os planos de Deus. Aí diz aqui, olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso. O Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença, olha só, e ser o quê? Perfeito. Então, se o homem não andar na presença de Deus, ele não consegue ser aperfeiçoado, ele não consegue ser perfeito, né? Então, é porque é o Senhor que nos aperfeiçoa. Então, ele diz, olha, anda na minha presença e ser perfeito. Aí ele diz aqui, olha, novamente, e porei o meu conserto, a minha aliança, a partir de agora, se você andar na minha presença, se você andar de maneira, né, reta, de maneira perfeita, ele diz aqui, olha, eu vou colocar conserto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo, quanto a mim, eis o meu concerto contigo, ou seja, a minha aliança, e serás pai de uma multidão de nações. Amém? Bom dia, bom dia, bom dia, irmã Ângela, bom dia, irmã Mari, bom dia, irmã Silvânia, bom dia, Lica, bom dia, bom dia. Vai se chegando aí, vai assentando, abrindo aí em Gênesis 17, vou escrever aqui. Eu tinha esquecido aqui. Então, minha gente, né, muito sério isso aqui. Muito sério, né? 13 anos a pessoa orando e Deus nem aí, né? A pessoa falando, Deus, né? Minha casa tá um caos, minha casa tá difícil, Senhor, né? Tá difícil, a Sara mandou eu me deitar com H, e ela mesmo está em confusão, e eu estou no meio disso aí Deus, né, só em silêncio, quem foi que mandou? Então, depois de 13 anos, Deus novamente, né, aparece a ele, e tinha dito, orientado dessa forma, tá certo? Então, nós precisamos andar na presença dele, ser uma pessoa de oração. Mas não é só de oração. Existem pessoas que só vivem orando. Mas obedecendo o que é bom, nada, né? Existem pessoas que elas só oram. O problema não é a oração só. Glória a Deus, né? A oração, ela nos conecta a Deus. Mas por que nós lemos a Bíblia? Porque nós precisamos andar nos passos do Senhor. O que faz a nossa vida mudar, o que faz o milagre acontecer, o que faz a cura vir é a obediência à palavra de Deus, né? Se Deus fala para você que você tem que perdoar, e você, fulano eu não perdoo, ciclano eu não perdoo, tal coisa eu não perdoo. Pronto, você não quer perdoar, problema seu. Porque você vai colher resultado do seu coração duro. Não é isso? Porque Deus ele não vai poder te abençoar. Por quê? Porque na palavra dele diz que nós precisamos perdoar, nós precisamos nos arrepender, amém? Nós precisamos ter a escolha certa. É aquela pessoa, meu irmão, que ela tem uma escolha errada no quesito financeiro. É aquela pessoa que compra e não paga. É aquela pessoa que compra, não, se Deus quiser, eu vou conseguir pagar. Deus falou para você pagar, você orou, né, que para você comprar, você orou em relação a isso? Você esperou a direção de Deus, né? Porque Deus ele faz de maneira diferente. Então é aquelas pessoas que não obedecem. Então a desobediência, ela traz os danos. A obediência, ela
né, ela amplia o nosso milagre. Então nós precisamos obedecer a Deus. Às vezes a cura não vem. Por quê? Porque não perdoa, porque não procura ver, né? Deus, né, me mostra aqui o caminho, né? Deixa eu fazer o conserto aqui, conforme Deus vai mostrando. Aí quando você alinha, você conserta, você tira a pedra, a bênção vem. Amém? A cura vem apressadamente, a bênção vem apressadamente. Então, Deus ele estava novamente renovando a aliança com Abrão, né? Deus é um Deus de renovo, né? Deus, ele fica ali nos observando, ele é um Deus de renovo. Ele não quer a nossa destruição, ele não quer o nosso sofrimento, ele quer que a gente seja abençoado. Então, aqui no versículo 3, quando o Abrão, né, ele caiu assim, ele dobrou o joelho naquele momento, sabe por quê? Meu Deus, o Senhor está falando comigo novamente, Pai. Deus, foi muito difícil passar esse tempo todo sem a tua mão sobre mim, sem a tua direção, né? Então é muito difícil ficar sem ouvir, né? Sem sentir a paz, sem sentir a alegria que vem de Deus. Aí, irmãos, né? Deus, ele começa a mudar, né? Todo o contexto. Ele tinha feito lá a promessa, então ele vai começar a mudar, a consertar, endireitar os caminhos de Abraão. No versículo 5 diz assim, olhe, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão. Então aí já começa uma nova, né? O nome dele foi mudado, né? De Abrão para Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Então tem que prestar atenção. Te tenho posto, eu estou te colocando. Né? Eu estou te colocando. Então teu nome a partir de hoje não é mais Abrão. A partir de hoje teu nome será Abraão. Né? E a promessa que eu tenho aqui que você vai ser pai. Qual era o desejo, né, de Abrão? Era ser pai. Então, Deus estava prometendo a ele aqui, né? Com quantos, gente, né? Com 99 anos, quase 100 anos, né? Faltava um aninho. Então, a Bíblia diz, e aqui também era para mostrar que Deus, ele faz coisas o quê? Impossíveis, improváveis. O tempo, né? O tempo e a idade é do Senhor. Quando se pensa que está tarde, aí Deus ele faz, né? Ele muda todo o roteiro. Então diz aqui, irmãos, né, no versículo 6, e te farei frutificar. Eu vou fazer você frutificar, dar muitos frutos, grandissimamente, e te darei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto, ou seja, a minha aliança entre mim e ti, e a tua semente, os teus descendentes, depois de ti, em suas gerações, por aliança, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Então ele estava dizendo, olha, né, a tua obediência daqui para frente, né, Deus falou assim, ó, já tá bom, você viu como é sem a minha direção. Então entenda, eu faço a partir de agora uma aliança com você, e essa aliança vai se perpetuar com as suas gerações. É muito forte isso aqui. Então, quando Jesus entrou na sua casa, Jesus entrou na minha casa, na minha família, e ele fez uma aliança a partir de você. Ali, se você for uma pessoa que passa a andar em comunhão com ele, andar na presença dele, andar em conformidade, então, com a palavra, essa palavra, ela não sai da boca do Senhor vazia. Essa palavra, ela vai, né? Ela vai te direcionar, né? A promessa que ele solta ali para você, e ele solta para cada, né, cada setor da nossa vida. É só a gente começar a orar, e é o que nós estamos fazendo aqui.
aprendendo com a palavra dele. Então, era para ele ficar forte, era para ele entender, a partir de agora, obedecendo, vem sobre você e se perpetua sobre os seus descendentes, né? Diga glória a Deus, glória a Deus. Então, Deus passa a ter o controle. Sabe o que eu vejo com isso? Que nós, né, precisamos aprender a confiar em Deus. Que Deus estava falando para Abraão aqui, é que eu agora vou estar no controle desse barco. Eu vou estar no controle, deixa eu no controle. Porque se eu estiver no controle, a promessa vai se cumprir, né? A alegria vai vir, o teu nome vai ser reconhecido, a tua vida, ela vai ser transformada. Amém, meus irmãos? Então, e a dos seus descendentes. Não é que seria tudo muito simples, muito, sabe, muito bonito, não. Em meio ao tempo bom e ao tempo ruim, Deus estava prometendo se manifestar. Amém? Né? Vai dizendo aí, ó, o irmão Valdir já entendeu, ele pegou, ele disse, glória a Deus. Ele tá aí falando, né? Fala, Senhor, né? Toma posse, vai na frente, porque tem coisas que eu não vou enxergar, e o Senhor vai enxergar e não vai deixar eu cair no buraco. É bem assim, ele não deixa a gente cair no buraco. Então, no versículo 9, diz assim, olha, disse Deus a Abraão, a conversa começou a ficar longa, né? Tu, porém, guardarás o meu conserto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu conserto, que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti. Que todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, né? Aquela cirurgia como a de fimose, né? Então, ali, a partir dali, todo macho ia ter que passar por isso, né? Doloroso, né? Então, hoje não precisa mais isso. Graças a Deus que nós somos circuncidados quando aceitamos, né? Isso, todos nós, quando aceitamos o Senhor Jesus como Salvador da nossa vida. Então, ele disse aqui, olha, 11, né? Toda a carne de vosso prepúcio, e isso por sinal de concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da sua semente. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. E estará o meu conserto na vossa carne. Então, uma marca que era feita ali na carne, por conserto perpétuo. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidado, aquela alma será extirpada dos seus povos. Quebrantou o meu conserto. Então, se não obedecesse, se não tivesse a circuncisão na carne, né, era algo bem doloroso, né, para os homens, né, mesmo aqueles que nasceram na casa de Abraão, como também aqueles que foram comprados, né? Então, veja que Jesus, ele liberou, né, todos nós disso. Então, era coisa séria, né? E se isso não acontecesse aos homens, eles seriam que expulsos. Então, por isso que a gente precisa, né, aprender, precisa atentar aí em nome do Senhor Jesus. Amém?
irmã Ivete, está entrando aí algumas pessoas, bom dia, Deus abençoe rica e poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Boa coisa, né? Boa coisa é nós pararmos e observarmos e estarmos atentos àquilo que Deus nos orienta e não ser guiados, né, pelas circunstâncias. E mesmo quando alguém fala algo para você, vá orar a Deus, né? Vai te dar paz, mesmo que seja um tempo difícil. Aqui era difícil, era doloroso, mas Deus aqui estava no controle. E se assim não fizesse, aquela criança comprada ou nascida, aquele macho, ele seria extirpado. No versículo 15, Deus, né, disse Deus mais a Abraão. Então, mensagem, a direção, né, a mudança, depois de tantos anos sem ouvir a voz de Deus, ela seria imensa. E ele precisava prestar atenção. Então, preste atenção, mas assim, sabe, dê atenção, dê o seu ouvido, o seu coração, para tudo que Deus fala com a gente, tá bom? É muito importante. Tem gente que Deus diz assim, né? Eu vou te dar isso. Aí a pessoa ela sai dali e ela já vai, não, porque Deus vai me dar. Primeiro ela começa a falar, depois ela começa a fazer. E não sabe se aquilo que ela está fazendo, né? Porque às vezes tem gente que acha que tem que ajudar Deus. E nós vimos que isso aí saiu caro, tá certo? Então ouça, né? Ouça, medite, ore, para depois, né? Deus, posso? Se o Senhor for comigo, eu vou. Então, ele disse aqui, olha, disse Deus mais, então Deus tinha mais coisas para falar a respeito a Abraão e a Sarai, tua mulher. Não chamará mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Então, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão e mudou o nome de Sarai para Sara. Porque eu hei de abençoar e te hei de dar o quê? A ti, dela. Né? Não está aqui H, não está Marta, não está aqui Maria. Ele diz aqui, olha, dela, um filho. E abençoarei e será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. Então, do ventre dela, ela vai ser mãe das nações, né? Ela é a nossa mãe na fé. O Abrão e a Sara são os nossos pais na fé, porque nós somos promessa. Lembra das estrelas, que são infinitas? Nós somos promessa. Nós somos cumprimento de uma promessa, em nome do Senhor Jesus, que foi perpetuada. Então, dela sairiam as nações, ela seria mãe das nações. Glória a Deus. No versículo 17 diz, então caiu, olha novamente, Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho e conceberá Sara da idade de 90 anos. E às vezes a gente é assim, né? Como vai acontecer isso? Eu, né, com essa idade, eu vou voltar a estudar? Como vai ser isso? Eu, dessa idade, vou passar naquele concurso? Como vai ser isso? Eu já, nessa idade, vou começar um negócio? E aqui foi muito bom. Deus também esperou um tempo propício, porque para Deus nada é impossível. Amém? Ah, como vai ser isso? Eu não tenho dinheiro para comprar.
Como vai ser isso, irmãos? Sendo de Deus. E aqui era para perpetuar, né, um Deus de milagre, um Deus de impossível, um Deus que faz o extraordinário, um Deus que não precisa da mão humana para fazer algo na nossa vida, amém? Para fazer coisas, sabe, extraordinárias, para nos mudar aqui do norte para o sul, né? Para nos mudar de uma condição, porque, né, de uma condição que as pessoas vejam que só Ele pode fazer. A dependência, infelizmente, até mesmo no meio cristão, né? Até mesmo, você sabe que até mesmo no meio pastoral acontecem essas coisas, né? Às vezes, Deus, ele dá uma terra, ele vai fazer coisa extraordinária, aí a pessoa começa a fazer do jeito dela. Não, eu vou fazer aqui, eu vou mexer meus pauzinhos, e o nome do Senhor vai ser glorificado, porque eu estou fazendo para o Senhor, né? Às vezes, você que está entrando aqui com a gente, às vezes você é obreiro, é obreira, é um irmão em Cristo. A gente, às vezes, não entende. Irmãos, Deus nos chamou para viver uma vida de milagres, e vida de milagres não pode ter a mão de Deus. Vida de milagres, né, quer dizer que o Senhor, Ele vai entregar coisas na nossa mão, que quem está ao seu redor vai dizer assim, né? Nossa, só pode ser a mão de Deus. Amém? Só pode ser a mão de Deus. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Então, Deus não precisa da tua ajuda. Ele precisa da tua obediência. Ele precisa da tua fé, né? Deus, vai ser assim? Então, amém. Vamos junto. Então, o problema, né, de qualquer ser humano, seja ele, né, vamos falar um pouquinho de igreja, seja ele pastor, bispo, seja ele um membro, seja ele um obreiro, Deus, né, ele quer nos ensinar a condição de dependência. E às vezes a gente não entende isso. A gente vai se coligando aí com as coisas, vai dando ajeitadinho, não, irmãos, Deus, ele sabe fazer a obra. Amém? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso. Vamos embora para a gente terminar essa parte aqui. Então, né, quase 100 anos. A outra, né, irmão, você pode imaginar, 90 anos, né, a Sara já não menstruava mais. Ela já estava, né, fisicamente cansada. Já estava fisicamente sem estrutura, né, aos olhos do homem. Mas aos olhos de Deus, não. Eu vou gerar vida aí. Glória a Deus, irmãos, né? Então, ele disse aqui, no versículo 18, e outra, o Abraão aqui, que já era o Abraão, ele pensou, ele riu no coração, sabe? Ele pensou. Então, Deus conhece o coração e a intenção do nosso coração. Tem coisas que você não falou, mas você pensou. Ele aqui só pensou. Ele não teve nem coragem de falar. Porque ele já tinha experimentado o silêncio de Deus. Acho que ele pensou assim, nossa, eu não vou nem expressar, porque senão Deus vai deixar de falar comigo, sei lá quantos anos. Mas eu tô achando que isso aí, Deus, isso aí é impossível. Eu com 100, ela com 90. Rapaz, mas no versículo 18 diz aqui, e disse Abraão, né, a Deus, tomara que viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o nome Isaque. E com ele, o Isaque, estabelecerei
o meu conserto, por conserto perpétuo, para a tua semente depois deles. E quanto a Ismael, né? Também, né? Vou fazer o quê? Também, não era meu plano, né? Mas não vou também abandonar, porque ele nem tem culpa. Também, a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui o que tenho abençoado e faloei frutificar e faloei, né, multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará e dele farei uma grande nação. O meu conserto, porém, estabelecerei, ou seja, a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado. Você lembra de Eclesiastes 3? Há um tempo determinado, né, por Deus para todas as coisas. Então, Deus, ele estabelece o tempo. Ele diz aqui, olha, neste tempo determinado, no ano seguinte. Então, daqui, de onde eu estou falando com você, até o próximo ano, amém, já está determinado. Os céus já têm ordens a teu respeito, a respeito de Sara. Ela vai gerar. E aí ele diz aqui, olha, versículo 22, e acabou de falar com ele e subiu Deus de Abraão. Pronto. Ele falou, vai ser assim, assim, assim. Tem um prazo aí, né? Até o próximo ano. Então, até o próximo ano, né? Até o próximo ano. Amém, irmãos? Né? Vai ser agora, já. Até o próximo ano, neste período, o milagre vai se estabelecer. Deus estava dando a quantidade de tempo, chamando a existência. No versículo 23 diz, então tomou Abrão a seu filho Ismael e a todos os nascidos na sua casa e a todos os comprados, né, por seu dinheiro, todo macho, né? Então, ele, logo que Deus falou, ele foi fazer o quê? Foi executar o que Deus tinha, né, orientado ou ordenado. Ele pegou o Ismael, que era o filho que ele tinha, né, era macho, pegou todos os machos nascidos na casa dele e aqueles comprados com o dinheiro dele. Então, foi macho, ele foi pegando todos eles lá. Então, entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio. Naquele mesmo dia, né, ele tinha aprendido como é ruim não obedecer a Deus. Vou obedecer o que ele já falou que era para fazer, eu vou fazer logo. O que ele mandou esperar, eu vou o que esperar, que no prazo de um ano vai acontecer. É bem assim que acontece. O que ele mandou você fazer, né, que é a chave que é ali para você obedecer, faça o que tem que fazer. Mas o que você tem que esperar, ele teria que esperar agora, no prazo de um ano, né, o nascimento do Isaac. Então a Bíblia diz aqui, olha, e era Abrão da idade de 99 anos, quando lhe foi circundado a carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidado a carne do seu prepúcio. Neste mesmo dia foi circuncidado Abraão e Ismael, seu filho, e todos os homens da sua casa, os nascidos em casa e o comprado por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Então ele partiu e fez o que era para fazer, o que não era, ele aguardou. Amém? Então, isso é lição para nós. Ele passou 13 anos
13 anos. Por quê? Porque ele ouviu a Sara, ele ouviu a carne, ele consultou a carne. Ele não só consultou, ele obedeceu. É aquela coisa que Deus, ele tem algo para você e você, ao invés de aguardar em silêncio e executar aquilo que Deus manda você fazer, você vai consultar outras pessoas, aí você vai fazer o que não era para fazer, você vai fazer. E o que era para fazer, você vai deixar para lá. Amém? Então, orientação de Deus para nós é coisa séria. Deus, ele nos chamou, irmãos, para viver o milagre, para viver o extraordinário. Então, nós tão somente temos que orar e seguir a direção que Deus dá. Amém? Tomar atitude na direção que Deus dá. Tomar muito cuidado com isso, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, sem precipitação. A precipitação para na época, Abrão custou muito caro. Custou 13 anos de silêncio. 13 anos ele iria viver a escolha dele, que foi obedecer a quem ele não deveria obedecer. Por quê? Porque Deus já tinha falado com ele. Glória a Deus. Amém. Vocês que estão aí, e eu gosto, irmão, eu gosto de ter essa, sabe, essa comunhão com Deus e conversar com Ele. Você que está aí, que tem me acompanhado nesses últimos tempos, a nossa cidade de Glória, né? Brevemente eu vou dar um testemunho em nome de Jesus, né? Daqui a algum tempo eu vou dar um testemunho, mas eu falo a vocês, né? Você tem acompanhado a cidade de Glória, tem 7 meses que eu cheguei em Glória, e 7 meses, há 7 meses atrás, quando eu cheguei lá, eu já tinha ido em Glória num evento que nós tivemos lá, que o pastor chegou aqui, né, o pastor Vanderlei. Então já faz algum tempo, ele vai completar 8 anos que está por aqui, então tem 7 anos que nós tivemos lá. E eu vi que a igreja era pequenininha e tal, mas assim, como nós fizemos um evento na rua, em frente à igreja, que foi lá próximo ao shopping, Shopping Avelã, um shopping que nós temos lá. Mas os anos se passaram, muitas coisas aconteceram, né? E em outubro agora nós vamos completar 15 anos. 15 anos da Igreja da Graça em Glória. Só que, irmãos, né, quando Deus me mandou para lá, que eu cheguei, então, eu observei, né, o prédio, observei naquele momento, né, a estrutura do prédio, a quantidade de pessoas, e a obra estava como que estava iniciando, né, um salão pequenininho, são poucas as cadeiras, são poucos os membros, muito pouco mesmo, muito pouco. E eu comecei a orar a Deus. Deus, o que foi que houve? Porque nós estamos aqui, vai completar 15 anos, não são 15 dias. Não é um ano, não são 5 meses, são 15 anos. O que aconteceu, Senhor, neste lugar? Não era para estarmos assim. Era para estarmos, né, num lugar agradável. Eu falei, Senhor, é a igreja e é o povo. Ah, não, mas é porque assim, o povo no sertão é bastante idólatra. Não crê muito, né? Não acredita muito na pregação do evangelho. Eu conversando com Deus. Sim, Deus, ainda que o povo seja idólatra. Mas o Senhor não mudou o coração de Saulo? O Senhor não fez Saulo se dobrar diante do Senhor? O que é o Senhor fazer? Os que serão salvos aqui nessa cidade, os que são deste aprisco, dobrarem os joelhos diante do Senhor. Porque a obra, irmãos, ela não é feita por homem. O homem pode fazer muita coisa, né? Nós podemos fazer muita coisa.
eu posso fazer, se não for da direção de Deus, não adianta, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não somos nós. E você tem que falar, a gente tem que falar com Deus aquilo que não está legal. Até na nossa vida, tem coisas que eu falo com Deus, né? E tem coisas que já está acontecendo, tem coisas que vai acontecer. E nós temos que falar com Deus. Então, eu falei a respeito. Senhor, não está bom o prédio. E o nosso prédio tem um problema crônico. Me disseram que era um problema perpétuo. Está repreendido em nome de Jesus. Então, a gente não pode aceitar aquela condição, entendeu? Não aceitei aquela condição da nossa igreja estar ali por tanto tempo e num lugar pequeno, né? Numa cidade, irmãos, quem conhece aí, eu não sei quem é de Glória que está aí conosco, mas quem não conhece a cidade de Glória, pelo menos quando nós marcarmos a inauguração, vá na inauguração. Mas a cidade de Glória é uma cidade rica, irmãos, né? Eu dei a volta na cidade assim, nossa, que cidade rica, gente. Aí eu comparei a Deus, falei assim, Deus, até a loja que vende celular, ela tem uma iluminação, ela tem uma frente gloriosa, ela é toda, né? É toda cheia de detalhes. Porque a cidade de Glória, assim, é um pessoal cuidadoso, é um pessoal zeloso. E é um pessoal que gosta de boas coisas. Porque Deus, Ele nos deu, né, as coisas para a gente usufruir. E eu falei assim, então Deus, tem alguma coisa errada. Porque nós somos do Senhor e temos a promessa de comer o bem dessa terra. Estamos numa cidade rica, mas estamos parecendo que estamos mendigando o pão. E eu sou filha do Deus Todo-Poderoso. Deus, eu não sei o que aconteceu aqui. Se foi a desobediência do homem ou se foi o diabo. Não quero saber o que aconteceu. Eu quero que o Senhor faça coisas aqui, faça algo extraordinário, que o Senhor faça coisa grande, que o Senhor faça algo que vai chamar a atenção do pequeno e do grande, algo que eu possa bater a mão no meu coração e dizer, não foi eu, foi a mão de Deus, porque a glória não vai ser de ninguém, a glória vai ser do Senhor. Mas se o Senhor me trouxe aqui com essa responsabilidade de ser pastora neste lugar, o Senhor me conhece e o Senhor sabe que eu creio. O que o Abraão tinha que ter aqui? Eu creio, Senhor. As circunstâncias são adversas. Eu já estou velho. A minha mulher já está velha. Mas é o Senhor que prometeu. Então, eis-me aqui. Cumpra-se em mim a sua vontade. Abraão não tinha que ouvir Sara. Amém? Então, nós não temos que ouvir aquela circunstância presente, atual. Nós não temos que... Foi o que eu disse a Deus, sabe? Há 7 meses atrás. Não quero saber, Deus, se foi erro humano, eu não sei, não estou aqui para julgar ninguém, né? 15 anos passaram bastante pessoas, né? Homens e mulheres, alguns acertaram, outros erraram, e a vida é assim. Senhor, eu não quero saber o que aconteceu, que vento foi esse, né? Como diz aí no mundo, que show da Xuxa foi esse? Eu quero agora é o show da fé. Eu quero agora é o Senhor. O Senhor vai fazer. Aí nós oramos e aguardamos no Senhor. Tentei fazer algumas coisas normais com o evangelismo aqui, mas eu vi, não, ainda não é tempo, peraí. Recebi vários irmãos aqui de Aracaju,
de socorro. Pastora, vamos fazer aí um grande evangelismo. Não, irmãos, aguardai-vos, ainda não é a hora. Deus não mandou ainda. Deixa Deus falar alguma coisa que aí a gente vai chegar ao tempo. Eu lembro do alinhado, toda vez que me via, pastora, deixa eu ir fazer, né, a filmagem com drone, né, vai chamar atenção, né, lá no culto. Eu falei assim, não, o culto ainda, né, ainda não dá tempo, ainda não é tempo, igreja pequena, deixa Deus fazer a obra, peraí, deixa Deus mandar, quando Deus mandar a gente faz, amém? E resolvi confiar em quem? Em Deus. Até que Deus me deu uma palavra. Tem exatamente 3 semanas e pouco, Deus me deu uma palavra. E essa palavra que Deus deu para me pregar para a igreja, que está em Isaías 43, versículo 18 e 19, dizia bem assim: não lembreis das coisas passadas. E aquilo me chamou a atenção. Nem considereis as antigas. Quando eu preguei, eu falava para os irmãos, né? Irmãos, aonde você está, a família que você está, a doença, a luta, Deus está falando para você não lembrar das coisas passadas. Não, eu estou vivendo isso por conta do meu pai, do meu bisavô, do meu tataravô. Não, isso aí é uma herança que a gente recebeu, né? Uma herança maligna. Então a gente tem que se acostumar com isso. Não, ele diz aqui, olha, não lembreis das coisas passadas. É forte, né? Essa palavra. E não considere isso, não considere isso. Não considere isso. A partir de hoje, acabe com isso. Pare de falar sobre isso. Porque, aí no versículo a seguir, ele diz aqui, eis que farei uma coisa nova. Então, na tua vida, na minha vida, ele estava falando aqui com Abraão, que eu vou fazer uma coisa nova na sua vida. Eu estou fazendo uma aliança com você. Mas como assim? Eu estou com 99 anos. Mas como assim? Eu não tenho dinheiro. Mas como assim? Como vai ser? Eu já estou velho. Não é assim que a gente fala. Deus mostra um negócio. Ah, mas como vai ser? Eu não tenho. Eu não posso. Gente, sabe que o Abraão estava esquecendo aqui? Que quem estava falando com ele, e ele toda hora ele falava, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença. Então, muita gente quer oração, muita gente, sabe, quer imposição de mão, mas não quer andar na presença de Deus, não quer obedecer a Deus, não entende que Deus nos chamou para viver tempos de milagres. Amém? Não entende que aquilo que Deus, né, ele promete e que muitas vezes nós não temos condição nenhuma fisicamente, mas ele quer gerar em nós, né? Ele quer ver no nosso coração uma fé genuína. Senhor, eu não tenho, eu aqui fisicamente, agora palpavelmente, né, os meus olhos carnais, eu não tenho, eu não posso, eu nem força tenho para isso, porque ele estava com o quê? 100 anos, ela estava com 90 anos, então fisicamente não havia probabilidade. Por quê? Porque Deus estava falando sobre coisas que ele tem todo o poder para fazer, ele não precisa da mão, ele precisa da fé, ele estava falando para Abraão, você tem que só crer, quem vai fazer sou eu. Então você agora, né, vai ter que sentir na carne, por isso que ele teve que fazer, né, a circuncisão, vai ter que sentir na carne, todos os homens vão sentir na carne, por sua causa até, né. Então, queridos, a gente ora e espera. E quando Deus me deu essa palavra, que eu preguei para a igreja, a partir dali, Deus falou todos os dias, todas as horas. Às vezes eu ia dormir, a palavra vinha no meu coração, eu dizia amém. Eu acordava, a palavra vinha no coração.
Às vezes eu estava fazendo alguma coisa, aí eu ia lá na Bíblia, aí eu falei assim, Senhor, essa palavra é forte, né? Então, o Senhor vai fazer uma coisa nova e desta vez vai sair a luz. Ou seja, quando sai a luz de Deus, ela vai iluminar muita gente, ela vai resplandecer, ela vai acontecer. Não é assim? Pronto. E aí, durante, irmãos, pelo menos uns 7 ou 8 dias, essa palavra, né? Eu falei assim, glória a Deus, essa palavra está me perseguindo. Não sai da minha cabeça, não sai do meu coração. E eu só dizia amém, amém, amém. E foi assim que eu recebi uma ligação do meu pastor, de alguém que o procurou, oferecendo aquele prédio que você já deve ter visto aí, que o menino da mídia está colocando, né? A gente está fazendo uma série de gravações e mostrando um prédio que eu vou dizer a você, pastora, a igreja financeiramente tem condições de arcar? Não. Fisicamente, financeiramente, não tem. Mas fé eu tenho para entrar. E se veio para minha mão, não foi eu que procurei. Aí quando eu fui na porta do novo templo, eu disse, nossa Deus, é grande mesmo. E o Senhor trouxe. E nós vamos fazer a gravação para você de onde eu estou saindo para onde nós estamos indo. E isso foi o que eu disse ao Senhor. Isso não vai ser para a glória minha, nem de homem algum. Vai ser para a glória do Senhor. E eu conheci a dona. E ela, enquanto estava construindo, e eu passei por aquela rua, eu evangelizei aquela rua, e aquele prédio não estava lá. Estava lá uma casa velha em reforma, em construção lá, né? Estava tapado lá. Então eu não vi, mas Deus já estava trabalhando lá. Amém? E Ele fez com que chegasse na minha mão. Então a construção parece que tem uns 4, 5 meses. Eu tenho quanto tempo lá? 7 meses. E é assim. Amém? E quando estava pronto, Ele falou para mim, eis que eu farei uma coisa nova, e desta vez vai sair a luz. A glória é dele, não é minha, não é de ninguém, né? E detalhe, a gente estava conversando, eu tive com ela, né? Fui pegar a chave, tudo, a gente foi fazer os trâmites, e ela disse, pastor, o tempo todo, eu sempre dizia, aqui vai ser uma igreja, não, aqui vai dar para fazer a escolinha da igreja, aqui vai dar, e outro detalhe, ela ainda não é cristã, mas ela tem uma comunhão tão grande com Deus que ela obedece a Deus. E nós temos algumas coisas em comum. Pastora, eu gosto de coisas boas. Eu gosto. Eu não nasci rica. O que eu tenho hoje, eu conquistei com trabalho, com fé, e dizendo a Deus, quando eu ia num lugar bom, Senhor, eu não tenho, assim, hoje eu não tenho condição, mas o Senhor vai me dar condição e eu vou sentar em mesas assim, e eu vou ter uma casa assim. Você está entendendo? Como Deus faz? Usou alguém improvável, que não é ainda do povo de Deus, mas que teme a Ele, porque a Bíblia diz que Ele fará com que o ímpio, Ele abençoe aqueles que são de Deus. Acho muito forte isso. Deus fala isso na palavra. Amém? Você que é descrente, passe a crer em Deus, que é melhor. Passe a andar com Deus. Passe a falar com Deus. A hora, o momento, e passe a ter expectativa, a esperar em Deus. Deus, é assim, assim, assim. Isso aqui precisa mudar, Senhor. Glória a Deus. Pronto, já dei a minha mensagem.
para o dia de hoje. Qual foi o erro de Abrão? Foi não crer no momento e ouvir a palavra dos homens. E deixou, né? E passou mais 13 anos. Ele estava triste. Lembra que ele foi falar com Deus? Ele estava triste, ele apresentou a Deus, né? Quem que vai ser o meu herdeiro? Vai ser o meu servo, Eliezer, né? E Deus, não vai ser Eliezer, não. Vai nascer de você. Vai nascer de Sara. De Sarai. Ao invés dele crer, agarrar e ficar ali esperando na expectativa, né, ele foi ouvir outras pessoas. E foi com as mãos humanas. E tem coisas que você tem que dizer, Senhor, isso vai ser para a tua glória, não vai ser para a glória de ninguém. Amém, irmãos? Então, com o tempo a gente vai contando mais e vamos ver coisas extraordinárias acontecer. Pastora, a senhora já pode mudar, já pode fazer inauguração? Eu falei, não, irmão, não tenho um dinheiro. Mas o dono da casa tem, né? O dono da igreja tem, eu não tenho. Então Deus vai mover. Ele vai mover até você aí que está me ouvindo hoje. Você vai ser um abençoador dessa obra. Porque Deus vai falar com você também. Você vai procurar. Pastora, eu quero abençoar, nem que seja com a torneira dela. Nem que seja com uma mesinha da escolinha, pastora, eu quero ajudar. Como é que eu faço para ajudar? Você liga para mim que eu vou dizer o que Deus mandou você fazer e eu vou dizer como é que a gente vai fazer. Amém? Eu estou falando com o Senhor, eu já mandei ver as paredes, porque agora a gente vai transformar, né? Precisa construir altar, precisa fazer paredes. Aí eu disse assim, Deus, aí eu não estava nem com a chave ainda. Peguei aí um profissional bom, fiz até um preço bom, camarada, das paredes de gesso. E aqui, pastora, com 8 mil reais dá pra gente fazer as paredes, mas tem as portas, tem os vidros. Tá bom. Deus, vamos iniciar 10 mil reais, tá bom? Como o senhor vai fazer, eu não sei. Irmãos, eu não tenho. Mas eu creio que segunda-feira que vem, dia 1º, eu vou começar aquelas paredes. Com fé no Deus Todo-Poderoso, que supre as necessidades. E você vai ser uma dessas pessoas usadas por Deus para abençoar essa obra. Porque essa é obra de fé. Glória a Deus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Deus, o Senhor tem me levantado alguns dias para nós começarmos a andar aqui na palavra de Deus, 5 da manhã. Um horário improvável, horário onde muitos estão acordando, uns entram, outros saem, e o que sai perde. Porque muitas vezes está esperando apenas uma oração, porque nós somos tão imediatistas, nós não queremos te ouvir não, Senhor. A gente quer o milagre. Mas acompanhar o abençoado, a gente não quer, a gente não tem tempo, a gente não pode acordar cedo, a gente não pode, né? Mas aquele que está andando com o Senhor e conosco aqui, já está vendo que o Senhor não está para brincadeiras, o Senhor está para mudanças. E para que haja mudanças, nós precisamos nos assentar e aprender com Jesus, que é a palavra do Senhor. E eu sou grata ao Senhor, Pai, porque em poucos dias que eu decidi obedecer ao Senhor, para estar aqui assentada com o Senhor, eu já vi o Senhor começar uma boa obra. E o Senhor é fiel e justo para cumprir na nossa vida, para cumprir na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, essa pessoa que está chegando depois, que vai ouvir depois, eu não sei em que horas, mas que ela seja voltada a ouvir o que o Senhor tem a dizer. E que ela guarde na tábua do coração dela
aquilo que o Senhor prometer, porque o Senhor vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, iniciando essa semana, eu já repreendo esse espírito da impaciência, esse espírito da inconstância, esse espírito da falta de fé que é colocada pelo diabo, porque traz a dúvida. Então, em nome do Senhor Jesus, todo espírito de dúvida, todo espírito da impossibilidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja repreendido, amarrado, desligado, paralisado na autoridade, no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, essa pessoa que ela não tem fé para que o milagre aconteça. Essa pessoa, meu Deus, que muitas vezes passa a vida toda, pede oração aqui, pede oração ali, mas não se assenta com o Senhor para aprender. Não pede ao Senhor, meu Deus, abre os meus olhos para que eu possa contemplar, abre os meus ouvidos para que eu possa te ouvir. Meu Deus, muda a direção, Senhor, me ensina aquilo que eu devo fazer e o que eu não devo fazer, meu Deus, brada no meu coração, Pai, porque o teu Espírito está sobre mim, o Espírito Santo de Deus está sobre a minha vida, assim como estava sobre a vida de Abrão, e que se tornou Abraão. O Espírito de Deus estava sobre ele, orientando, coordenando. Meu Deus, é esse Espírito que está sobre mim através de Jesus Cristo. Porque, Pai, no dia que eu aceitei Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu aceitei viver um tempo de fé, eu aceitei viver um tempo, meu Deus, de extraordinário. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Pai, que esse homem, que essa mulher que está nos ouvindo, seja a hora que for, meu Deus, ele aceite o Senhor como único e suficiente Salvador, ou ele se lembre, não sei quantos anos, para o Abraão, passaram-se 13 anos, eu não sei quantos anos já se passaram na sua vida, meu irmão, minha irmã, mas guarde a aliança, obedeça aquilo que Deus ele está te ordenando, aquilo que ele já te falou, creia naquilo que ele já te falou, que iria fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, por fé, chame a existência, por fé, creia no seu coração, né? Duvide até dos pensamentos contrários, aquilo que vem no seu coração contrário à palavra de Deus, mas tão somente viva uma vida de fé. Senhor, eu quero viver uma vida de fé, quero viver uma vida de extraordinário, eu quero que o teu nome seja glorificado em mim, Pai, e através de mim, Pai, que seja nesse tempo em nome do Senhor Jesus Cristo. Então abençoe esse meu irmão, abençoe essa minha irmã, que seja a última semana do mês de agosto, uma semana extraordinária, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mostra cada um de nós, Senhor, coisas que nós não temos condição de fazer, mas cremos que se cumprirá e que nós iremos, em nome do Senhor Jesus Cristo, tanto eu como cada irmão meu, irá declarar: isso quem fez foi o Senhor. É o próprio milagre de Deus, com sinais e maravilhas, em nome do Senhor Jesus. Pai, graças nós te damos, porque o Senhor sempre ouve as nossas orações e o Senhor faz o impossível se tornar possível, em nome do Senhor Jesus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Quem crê, diga amém, diga graças a Deus, diga aleluia, amém, em nome do Senhor Jesus. Eita, irmão, misericórdia, né? Cheguei no final, mas depois o senhor assiste, que eu sempre deixo gravado, né? Por mais que seja 1h, 45 minutos, 50 minutos, eu sempre deixo gravado. Aquele que quiser ouvir, que quiser ser abençoado, ele vai sentar e vai ouvir, né? O que quiser continuar aí, batendo na porta, né? Pedindo, fulano, ore por mim, ciclano, ore por mim, pronto. Vida que segue, continua aí, né? Como pedinte na porta de Formosa. Amém? Eu sei que eu estou aqui como Pedro, dizendo, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda na fé. Amém? Glória a Deus. Terminamos por aqui. Amanhã estarei aqui, né,
Esse final de semana eu estava em Maceió, estava num curso que eu estou fazendo, teve um congresso do curso, eu estava lá, mas já estou aqui de volta e cansadinha. Cheguei, né? Cheguei ontem, viagem cansa um pouco, mas estamos aqui, tá bom, irmãos? Em nome do Senhor Jesus, fazendo o que Deus mandou fazer e que o nome dele seja glorificado. Glória a Deus. Sou de Itabaianinha, Sergipe, e gosto sempre de ir para a Igreja da Graça. Já vi a senhora lá na Igreja da Graça. Pois é, eu sou pastora Tânia da Igreja da Graça, aqui no estado de Sergipe. Já fui auxiliar na sede por muitos anos, já fui igreja, né, já fui pastora na igreja do João Alves, já fui pastora na igreja do Marcos Feridores. Fui pastora na igreja do Jardim Centenário, Pedra Branca também, junto com João Alves. E hoje estou como pastora, não sei por quanto tempo, lá na cidade de Glória. Amém? Glória a Deus. Estou com fé em Jesus, estou orando contigo. Amém. Né? Mas esteja lendo a Bíblia, porque Deus é que faz a obra na nossa vida. Glória a Deus. Fique na fé, fique com Deus e tudo Deus pode fazer, né? Deus tudo pode fazer. Tchau.